Pergunta do dia. Qual a diferença de um treino pesado hoje para um treino pesado 20 anos atrás, quando você era jovem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu sou o Frederico. Aqui a gente fala de negócios, investimentos, treino e vida real, tudo baseado na minha perspectiva pessoal. Então, olha, é realmente bem diferente, viu? Eu estou atualmente com 46 anos, né? Então, o treino que a gente fazia 20 anos atrás, ele é muito diferente do treino que eu faço hoje. Hoje é necessário, você precisa ter muito mais consciência corporal, sabe? Antigamente, deixa eu contar como é que era, treino de luta, como eu falei com vocês aqui, um amigo meu que é dono de uma academia de CrossFit, ele fala comigo que o treino de luta, ele era o CrossFit antes do CrossFit, sabe? Você fazia tudo quanto era tipo de loucura, sem regra, muitas vezes sem conhecimento, com risco de lesão, mas você fazia de todo jeito, cara. Eu lembro, isso aí nem é há 20 anos atrás, é há mais de 30 anos atrás. Eu era criança, estava na academia e tudo mais e tal, aquele treino anos 80, raiz. Às vezes chegava era o treino de taekwondo, né, nessa época. Chegava o professor, você ia fazer um chute qualquer, principalmente os mais difíceis, né? Exigiam aquela forma do chute, né? E aí ele virava e falava assim: tá ruim, faz 100 com cada perna. Vai lá pro canto, aí você ia pro canto separado da turma, faz 100 com cada perna. Aí você ia lá, fazia e tal. A perna ficava doendo pra caramba, tal, aquele negócio. Aí você voltava nele, falava assim, acabei. Você não queria voltar nele, entendeu? Você queria sumir dali, sabe? Mas você voltava nele, falava, acabei. Aí ele falava, faz aí. Aí você ia lá, fazia. Ele falava, tá ruim. Vai lá pro canto e faz mais 100. Cara, na hora que você falava, na hora que ele falava isso com você, você desacreditava da vida, sabe? Você falava, não, esse cara tá me zoando. Você pensava, né? Mas obviamente que era impossível você responder, né? Era inimaginável você responder o professor, né? Aquela figura de autoridade suprema, né? Um pouco diferente do que é hoje, infelizmente. E aí você voltava lá pro seu canto, fazia mais 100 com cada perna, cara, e aí, bicho, tinha um trem que era difícil, porque às vezes a perna esquerda você não acertava aquele trem nunca, sabe? Então era um negócio complicado. Aí você fazia 100 com cada perna. E é óbvio, na verdade, que você não ia acertar aquele chute naquele dia, sabe? Porque para você conseguir acertar o chute, fazer mesmo na técnica correta, é uma coisa que às vezes demora anos, né? Então você não ia acertar. Mas o professor pedia mesmo assim, né? Aí você voltava lá, fazia mais 100 com cada perna. Aí você voltava nele, acabei. Porque ele falava com você, na hora que você acabar, você volta aqui. Enquanto isso, você estava dando aula. Aí você voltava lá, ou muitas vezes era pior ainda, era depois do treino, era depois da aula. Aí você voltava lá, acabei. Aí, possivelmente nessa segunda vez, ele já ficava com um pouco de dó de você e falava assim, faz aí. Aí você fazia. Olhava, não, tá ruim, mas por hoje você pode ir embora, volta amanhã. Mas você já tava com a perna ali, cara, que você não aguentava mais nada, sabe? Então, era o tipo de coisa que acontecia. Mas a juventude, né, suporta tudo, porque você tem, né, os hormônios estão fluindo e tudo mais, tal, né? Quando chegou numa segunda fase, que eu já tava lá com meus 20 anos e tudo mais, aí era eu que colocava a pilha, era eu que queria fazer o máximo que eu aguentasse. E naquele tempo você não tinha internet para te dar informação, tudo mais e tal. Então, você saía fazendo tudo quanto é tipo de loucura. Às vezes, as coisas mais que não tem nada a ver com nada, sabe? E que não vão te dar benefício nenhum. Mas era como as coisas eram lá naquele período, né? Antigamente. Graças a Deus, sobrevivemos, né? Hoje, como eu tenho esse histórico de treinar há muitos anos, mesmo com a idade que eu tô, de 46, eu ainda consigo fazer um treino razoavelmente decente, igual esse que está rolando no fundo aí, lá na Academia Águia, a qual nós temos que agradecer sempre, que
é onde a gente faz aqui as filmagens do treino e onde eu treino todos os dias. Então ainda consigo fazer, devido a esse histórico. Porém, com muito mais consciência corporal. Por exemplo, tem uma coisa que eu faço para o meu peso, que é difícil de eu fazer com o meu peso, que é, por exemplo, a barra. Faço barra 2 vezes na semana. Porém, para que eu consiga fazer de uma forma sustentável, para que eu consiga fazer o ano inteiro, eu tenho que fazer de uma forma que seja com bastante consciência corporal. Ou seja, eu estou fazendo lá minhas barras do dia. Geralmente são 10 séries de 10. Então é muita barra. Se eu começo a sentir alguma dor, por exemplo, uma dor diferente no cotovelo, uma dor diferente no ombro, eu já ligo o alerta. Se a dor aumenta, eu já aborto a missão. E aí eu volto depois que aquela dor desapareceu. E detalhe, eu fico extremamente mal quando eu fico sem fazer barra, que eu acho um dos exercícios assim essenciais que me levaram a substituir a musculação, né, pelos treinos com peso do corpo. Então, assim, não gosto de quando eu fico sem fazer. Mas já aconteceu de eu ficar até 2 meses sem fazer, que eu estava com uma dor muito forte no cotovelo e não passava, véio. Aí eu fui no fisioterapeuta, tomei remédio, fui no médico e tudo mais e tal. Graças a Deus, tive paciência, com o tempo passou. E isso não se aplica só à barra, se aplica a tudo. Por exemplo, vejam bem, uma outra dor que eu tenho que negociar com ela sempre, é uma dor no quadril. Tem a ver com chutes, sabe? Principalmente esses chutes com mais rotação, que você gira muito o quadril. Se eu exagero muito, a dor aparece. Sabe aquela dor que você tem? Que ela aparece e some dependendo do como é que você está treinando? Então, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer o seguinte, eu vou ali, vou chutando, vou tentando fazer normal, seguindo a vida, o ano todo. Se ela começa a aparecer, eu começo a baixar a bola, mas não paro de treinar. Se ela aparece pra valer mesmo, se ela chega mesmo, sabe, mostrando as caras mesmo, começa a doer pra valer, aí eu paro de chutar, 100%. Eu não paro de treinar, sabe, mas eu paro de chutar. Que é uma coisa que eu sinto tanto quanto ficar sem fazer barra, ou então sinto até mais. Porque como eu venho de uma base que é do taekwondo, então eu sinto muito quando eu fico sem chutar, que é uma das coisas mais fundamentais que eu faço dentro do meu treino. Então, meus amigos, essa é a forma a qual eu interpreto a diferença de um treino pesado de hoje para 20 anos atrás. Eu faço treinos pesados dentro da minha rotina? Com certeza. Toda semana tem. Porém, é aquela coisa. Por exemplo, vejam bem, como é que foi essa semana, por exemplo? Estou gravando esse vídeo num sábado. Aí eu tinha feito treinos que tinham sido bastante pesados na segunda, na terça e na quarta. Aí na quinta eu dei uma aliviada na bola. Na sexta foi mais pesado. Hoje, no sábado, que eu já treinei, foi mais leve. Por exemplo, esse exercício aí é outro. Esse que eu estou fazendo agora é outro que eu tenho que negociar. Essa flexão aí é bem pesada. Então, a gente tem que ter essa tranquilidade para ir acompanhando o processo de envelhecimento, porque senão você se quebra todo. E aí, qual a vantagem disso? A gente tem que treinar para construir saúde, não para destruí-la. Tá bom, meus amigos? Gostaria que vocês comentassem, vou responder todos os comentários. A gente pode abrir esse canal de comunicação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.